automaticamente aqui já deu alguns resultados. Aqui vai ser o que você vai pagar de imposto para a Receita na hora de você, porque a mercadoria chegou aqui no Brasil antes de você receber ela. Antes de você receber, você só recebe ela quando paga o INTA. Coloquei aqui, ó, II não recuperável, IPI em 24 meses, se você, em caso de registro errado, de você informar a alíquota errada. PIS em 24 meses, COFINS em 24 meses, ICMS em 48 meses, taxa Siscomex você não restitui também, porque é uma taxa de utilização do sistema de comércio exterior brasileiro. Então, 4 mil de imposto de importação você pagou IPI 4.300 também, que é a mesma alíquota, né? PIS você vai pagar R$455, COFINS 2.000, aqui você não altera, então você já alterou no começo, aqui você não vai precisar alterar. ICMS você vai pagar 7.000, isso, lógico, eu vou repetir, né? Considerando que você não tem nenhum benefício fiscal. Por exemplo, no meu caso, como eu sei que revenda, aqui no Paraná, eu iria pagar 6%. Olha a diferença, de 7.000 para 2.400, entendeu? Já dá uma diferença absurda. Então, essa questão de benefícios, você tem que ficar bem de olho. Existem formas de consultar, se você quiser saber eu posso te informar. Mas tem uma série, às vezes você fala, porra, o comércio exterior é caro, né? Mas se você souber o que você está importando, se você souber como reduzir esses impostos, pense, se você trouxer num ex-tarifário uma máquina que tem um bem de capital, e essa máquina for para revenda, por exemplo, lógico, casos e casos, você pode reduzir ele pela metade dos impostos que você vai pagar, quase. Tá? Então, beleza. Então, lógico, só uma observação para caso de curiosidade, nesse ex-tarifário, essa máquina que você está importando, você tem que justificar a importação dela para você conseguir isentar o imposto de importação dela. Então, aqui é só para questão de informação, né? Aqui você está pagando pelo percentual do valor FOB da mercadoria, você está pagando 37%. FOB é Free On Board, então, vou escrever aqui. Free On Board, que é uma Incoterm. Quando a mercadoria lá no porto, você está pagando 37% dela só imposto em reais. Então aqui você já consegue ter uma noção de quanto que você está pagando em reais e em dólar em cima do... Se você estivesse aplicando um ex-tarifário, se você não tivesse. Agora aqui é bem legal. Porque ó, aqui se você estivesse trazendo uma máquina que é um bem de capital, você estaria importando a máquina por 37% do valor da mercadoria mais o frete, né? E aqui você estaria trazendo a mercadoria sem ex-tarifário 86%. Então a redução de quase metade aí nos impostos por estar trazendo um produto que tenha um benefício fiscal, digamos assim. E parece difícil esse ex-tarifário, mas é bem fácil de fazer. Lógico, precisa de todas as nossas comprovações. Se você é uma empresa séria e trabalha com isso, questão de importação de máquinas, você consegue tranquilamente fazer, tá? Aqui são as outras despesas que você já vai ter que pagar. Então, de frete, então a gente botou lá, o agente de carga vai ser $300, beleza? Armazenagem, aqui essa armazenagem depende do recinto, tá? Por exemplo, se você está trazendo ela para o aeroporto de Guarulhos, é um valor por dia que você paga para a estadia da mercadoria lá. E você paga essa estadia, por exemplo, até ela ser liberada. Então, se você alguns recintos têm períodos que você paga, de 1 a 10 dias é tanto, de 2 a 11 a 19 dias é tanto, então são períodos que você vai pagar. Beleza? Então, armazenagem de zona secundária. Nesse caso de armazenagem de zona secundária, é só quando você tem uma mercadoria e você fala, o aeroporto de Guarulhos é muito caro a estadia. Aí o que você faz? Você pede uma autorização da Receita para você trazer ela para um recinto, para uma outra empresa, que é uma empresa toda regulamentada pela Receita, para que a armazenagem é a mais barata. Então ali eu coloquei uma alíquota de 0,9. Então, em vez de você pagar 11, você paga 9.
em outro lugar, com autorização da Receita, você pode remover a mercadoria para lá e pagar menos em importação. Então, se você paga um, você não paga outro. Por quê? Porque aqui zeraria, ficaria zero. Em vez de você pagar nesse recinto primário, você estaria fazendo uma remoção, que a gente chama de DTA, Declaração de Trânsito Aduaneiro, com um novo recinto com alíquotas menores. Então, se você paga um, você não paga outro, tá? Você pode simplesmente zerar aqui, que não tem problema. Nesse caso, eu vou zerar, tá? Eu vou zerar esse caso porque a gente vai considerar que a gente vai registrar mercadoria no aeroporto, por exemplo, tá? Como a gente vai registrar mercadoria no aeroporto, a gente vai ter que pagar o frete, vai pagar armazenagem, não vai remover a mercadoria para um outro recinto, porque existem custos mínimos para remoção, a gente não vai pagar. O DTA, logicamente, a gente não paga. Eu vou colocar esse daqui em laranja, em azul. Acho bem que já está em azul, né? Que é opcional. Movimentação de carga, normalmente todo recinto vai cobrar, então eu vou manter. Movimentação de carga é toda movimentação que tiver no aeroporto, no porto, sobre a tua mercadoria, é cobrado isso, tá? A companhia aérea ou a companhia administradora do porto vai te cobrar. Qualquer movimentação que tiver na mercadoria. Transporte rodoviário da empresa é opcional, porque você mesmo pode ir lá buscar mercadoria, tem que só pedir uma autorização pro porto e aeroporto antes, para o setor administrativo. Eu vou considerar que a gente vai contratar uma empresa para buscar, porque a mercadoria tem um volume grande, né? 200 quilos às vezes não cabe no carro. Registro Siscoserv. Esse registro Siscoserv toda importação tem que ter. É um registro de serviços prestados pela importação. Então é um registro que você tem que fazer. Normalmente os despachantes aduaneiros cobram R$70, é bem baratinho, é mais para controle de todo o serviço que você contratar do exterior. Você tem que fazer esse registro, tá? Você pode fazer, você mesmo pode fazer, é só uma declaração do que você está contratando que vem do exterior, tá? Se você está contratando um serviço de uma empresa internacional, você declara. Se você não está contratando nenhum serviço de empresa internacional, você não declara. Então ele serve só para registro de serviços internacionais. Então vou considerar zero porque a gente vai fazer por aqui. Caso você não queira fazer, você coloca aqui 50, por exemplo. Beleza? Que é baratinho, só informativo, né? Marinha mercante. Como nossa mercadoria é aérea, não vai ter marinha mercante. Zero. Capataz. Essa marinha mercante é como se fosse uma taxa que você paga pro armador, que é o dono do navio, para questões de conserto de casco e tudo mais. Então é uma taxa que sempre é cobrada só apenas para embarques marítimos. Capatazia, só apenas para embarque marítimo, então não é nossa aérea, beleza? Licenciamento de importação. Varia conforme a NCM e depende do órgão. Por exemplo, se você está trazendo um produto para a saúde, você vai precisar fazer um licenciamento antes de marcar. No nosso caso não é um produto de risco, então você a gente não vai precisar pagar. Tá? SDA. Isso aqui é caso você contrate um despachante para liberar a mercadoria. Nesse caso, como a gente está fazendo pela própria empresa, por exemplo, eu tenho um funcionário lá que trabalha com isso, então formado em comércio exterior, quem conhece o despacho, ele vai fazer pela empresa. Não vou contratar ninguém para fazer isso. Esse serviço de embaraço também, a mesma coisa, é o serviço que a empresa cobra para fazer toda a importação, cuidar de toda ela. Nesse caso a gente vai fazer toda pela empresa. Mas nesse caso você precisa de conhecimento na área, né? Conhecimento da importação. Isso daí você pode já... É aquela coisa, se você tem conhecimento, você paga menos. Se você não tem o conhecimento, você paga mais caro, tá? Por isso que eu tento ensinar e incentivar as pessoas, porque não é uma coisa difícil, sabe? Então, beleza. Fumigação de embalagem, caso a mercadoria tenha madeira, ela passaria por um órgão anuente que é analisar a madeira. E avaliar se a madeira está certificada e foi fumigada ou não, que é um processo de retirada de insetos, né?
No nosso caso não tem madeira na mercadoria. Se tivesse, seria baratinho também. Digamos que a mercadoria vem numa caixa de madeira para compor os relógios, que eles são frágeis, né? Então, total de despesas, R$ 4.726. Em dólar, 1.126. Ok, beleza. Mercadorias importadas, então, a gente está importando R$20 mil na mercadoria, que é 4.950 dólares. Aqui em frete internacional, a gente tá, aqui em frete internacional e seguro, 305,43. Tributos federais e estaduais, a gente tá, os impostos, né, 18.724. Puxa automático, tá? A única coisa que você vai alterar, eu vou até deixar em laranja, é aqui. Se você quiser alterar, é importante que você observe essa parte, tá? O frete, ele puxa automático, então você não vai precisar alterar. Aqui esses armazenagens você não vai precisar alterar. Aqui é opcional. Opcional. E os outros são obrigatórios dependendo do modal, por isso que está em amarelo, tá? Vou deixar em amarelo. Aí foi melhor. Ok. Então, de imposto 18. Outras despesas que seriam essas daqui, que as despesas do processo mesmo dos recintos vai dar R$ 4.700. Então, você está vendo que a importação não é para peixe pequeno. Só que o que acontece? Se você tem certeza do que você está fazendo, confia no que você está fazendo, você vai ver o que compensa ou não, dependendo do teu nicho, tá? E dependendo da tua margem que você tem no produto. Normalmente os produtos chineses você tem uma margem boa. Então, o que está em verde você não altera. Já deu o resultado aqui que você vai ter que gastar 45.155 na sua carga, tá? Então, resultado: pagamento para nacionalização no Brasil. Então você vai pagar R$ 24.712 para nacionalizar, que seria frete, as despesas e os tributos, tá? Frete, despesas e tributos é o que você paga para liberar aqui. Você não paga a mercadoria aqui, você vai pagar a mercadoria para o exportador. Então, pagamento para fornecedor, então, R$ 20.443,50. Esse pagamento é exclusivamente para o fornecedor lá. Então, Receita Federal, os portos, eles não interferem no pagamento ao fornecedor, tá? Então, isso aqui você vai pagar só para ele. Isso aqui para os intervenientes, isso aqui para o agente, isso aqui para o exportador. E o total pago dos dois, R$ 45.155,94. Saiu para mim por 45. Então, esse custo total dividido pelas 1.000 unidades. Então, cada relógio aqui no Brasil saiu para mim por R$ 45,16. E eu vou vender ele por, no mínimo, 70. Agora você pega lá o relógio. Um relógio que tem Android e tal. Legal. O tempo de preparação da mercadoria 10 dias. Bacana. Aqui, vamos ver se tem alguma certificação. Nível de transação é alto. Ele vende normalmente mais de $80 mil por mês. Tempo de resposta é 24 horas. Então esse é um fornecedor verificado. Já tem aqui o selo da própria Alibaba. Já temos as quantidades de 1.000 peças. Então vamos ver se uma média de mercado. Então vamos supor aqui que a gente vai fazer uma pesquisa rápida. Fala, porra, aqui tem o relógio smartwatch, D13, Facebook, WhatsApp, que é o Android. Estão vendendo aqui por 84 na Magazine Luiza, 84,99. Então, o seu produto não é inferior, tem uma qualidade mesmo, 83,99. Opa, 83,99. Então, isso aqui é o preço de venda da mercadoria, tá? O preço que eu vou vender. Então, me custou 45 cada unidade. Eu estou vendendo ela por 83, tá? Então, a minha margem de lucro, fora os custos fixos da empresa, água, luz, funcionário, você pode fazer essa importação com um funcionário, com 2, com só você mesmo, sozinho dá para fazer.
então os seus custos diminuiriam. Então varia de conforme os custos que você tem em cada tipo de empresa, né? Se você é uma empresa pequena, empresa grande, varia. Lógico, você agregaria ele aqui tiraria os custos fixos para ver a margem de lucro aqui embaixo. Então, de lucro, preço de compra menos o preço de venda menos o preço de compra vai dar um lucro de R$ 38.834 quando eu vender todas as 1.000 unidades pelo preço de R$ 83,99. Então, a mercadoria se paga quando eu vender 500. Se eu vender 500, ela vai se pagar. E o resto é só lucro. Então eu fiz aqui mais uma capinha. Então, o investimento tudo que você pagou, todos os custos que você teve na mercadoria, vão se pagar quando você vender 500 unidades? Não, porque você vendeu 500, teve esse de retorno, ainda não pagou o investimento. Então você tem que vender 538 unidades de relógio, ou para fornecedor, para distribuidor, na tua loja virtual. Você tem que vender 538, aí varia conforme o produto e a margem que você tem, lógico. Mas nesse caso eu vou ter que vender 538 relógios para ficar no 0 a 0. Então tudo que você vender a mais, então você tem 400 relógios de graça. Basicamente, você tem que vender, o resto que você vender é só lucro. Esse daqui vai ser a curva do investimento se pagando. Então o resto que você vender é só lucro. Então, se você gostou dessa explicação, se você quer algum detalhe a mais em algum campo ou alguma coisa que você ficou na dúvida mesmo, você pode deixar aqui embaixo que a gente responde as perguntas. Muito obrigado por assistir até aqui e um abraço.